E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 10 de Given, depois daquele episódio 9 super emocionante, maravilhoso, que a gente teve direito a beijo entre o Mafuyu e o Enoyama também. A gente tem agora o episódio 9, que é uma bomba de gay panic. É muito divertido esse episódio, muito. E mais uma vez, isso é mérito, muito mérito da autora, né? Porque ela consegue fazer isso depois da gente ter passagens tão pesadas, tão intensas como a gente teve nos capítulos anteriores, no episódio 9. Uma surra de momentos mais divertidos, mais engraçados, pra dar aquele alívio cômico na medida certa que Given sempre tem. E é realmente isso. O episódio 9, ele tem uma carga emocional, uma carga emocional muito densa, só que agora no episódio 10 ele vem pra dar uma aliviada nisso, e é muito bom de ver a forma como eles construíram isso, e é óbvio, a adaptação pro anime também ficou excelente. Nesse episódio eles têm adaptado, acho que os capítulos 12 e 13, se eu não me engano, mais ou menos, que acabam sendo do volume 3 já do mangá, né? O que dá pra gente até uma certa esperança de uma nova temporada, porque eles estão na metade do que a gente tem de conteúdo de Given lá no Japão. A gente tem 5 volumes de Given publicados, e aqui basicamente eles adaptaram até a metade disso. Considerando que a gente tem o próximo episódio que tende a adaptar mais alguma parte do volume 3, eles devem então adaptar mais ou menos metade ou 3, né, dos volumes, e Given ainda está sendo lançado, então tende a não demorar muito pro volume 6 ser publicado. Então se o período levar aí um ano e meio, 2 para uma nova temporada de Given, eles devem ter tempo para esse novo conteúdo aparecer lá no Japão, para lançarem novos volumes e consequentemente a gente ter conteúdo o bastante para eles adaptarem uma nova temporada de Given. Mas é claro, isso são suposições e esperanças, né? Não é nada certo, mas eu realmente adoraria, eu ficaria muito feliz que tivesse uma nova temporada de Given. O episódio começa com o Enoyama em casa, lembrando sobre o show, pensando sobre o show, e ele começa a lembrar como ele se sentiu na primeira vez que ele esteve no palco, que ele fez muita cagada, que ele não era bom, só que ele sentiu muito amor por aquilo, ele tinha muita paixão. E a referência dele agora é o Mafuyu. O Mafuyu estava vivendo isso pela primeira vez, e ele sabe que dessa vez ele se divertiu de novo, ele teve paixão quando ele estava se apresentando de novo, e provavelmente isso tudo porque a paixão do Mafuyu da primeira vez dele no palco estava transbordando pro resto dos meninos. E daí no primeiro surto da Yayoi, ela tá surtando, cortando o cabelo dela porque ela levou um fora. O Akihiko dispensou ela, muito braba com aquilo, ela tá assim louca com aquilo, e ela começa a cortar o cabelo, o pai deles tentando parar ela, não precisa, e ela tá muito braba, dizendo que agora ela vai arranjar um homem muito melhor que ele. Aquilo deixa o Ritsuka muito impressionado e também ele acaba ficando pensativo. E logo aqui começam os ataques de gay panic do Enoyama, do Ritsuka, porque quando ele percebe que eles estão falando sobre estar apaixonado, sobre amor, ele percebe que ele esqueceu boa parte do que aconteceu no show ontem, e ele de repente lembra que ele beijou o Mafuyu, mas que foi tudo tão intenso, o show, a apresentação, tudo foi tão intenso que ele foi pra casa sem lembrar, sem pensar em nada, e de repente ele cai na realidade de que ele beijou o Mafuyu. E aí o gay panic dele ataca quando ele começa a pensar como o Mafuyu se sente por ele, porque ele simplesmente beijou o Mafuyu, e ele começa a entender que ele pode estar apaixonado pelo Mafuyu, só que ele agora tá preocupado em saber como o Mafuyu se sente por ele. Cara, é muito bom isso, porque eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, alguns de vocês são muito novos, mas muitos de nós já passaram por isso. Eu mesmo já acabei beijando um menino e depois ficando nessa pira de, nossa, o que será que ele sente por mim? Porque tipo, ele correspondeu ao beijo, mas o que ele tá sentindo por mim? Ver os meninos vivendo isso em Given agora é muito bom, porque são vivências nossas. Nós, meninos gays, já passamos por isso. Você hétero também já deve ter passado por isso. Mas essa preocupação no dia seguinte de querer saber o que a pessoa realmente sente por ti é um sentimento muito intenso, e aquilo
começa a te consumir, e a gente tá vendo o Ritsuka passar por isso agora. Na escola, o Itaya e o Eiki estão falando sobre o show com a Waka-san, aquela menina que contou os boatos da antiga escola dela. Ela conta que ela e o namorado conheciam o Mafuyu da escola do Fundamental e foram assistir ao show. Por ela já conhecer a história do Mafuyu, né, pelo menos os boatos, ela entendeu os sentimentos que tinham naquela música. E aquilo deixou ela completamente arrepiada, deixou ela completamente emocionada. Só que ela tinha do lado dela o namorado dela para dar a mão, para apoiar ela. E ela pensa em quanta coragem o Mafuyu precisou para subir no palco e cantar aquelas palavras, falar aquelas palavras, porque ele tava lá sozinho. E ela viu isso, ele lá sozinho, cantando, dizendo tudo que tava engasgado nele até hoje. O Enoyama tá apagado na carteira, ele nem dá atenção a nada, só que eles comentam então que o Mafuyu não foi à aula, e aquela menina, porra, eu esqueci o nome dela, quando eu preciso eu não lembro, mas aquela outra menina que fez confusão, né, com o Mafuyu e o Enoyama a primeira vez, que contou os boatos sobre o Mafuyu, ela sugere ao Enoyama que ele deveria visitar o Mafuyu porque ele não tá se sentindo bem e que poderia fazer bem ele receber uma visita, e que o Enoyama devia ir lá ver ele. Parece pegar o Enoyama de surpresa. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer pra você que tem o ódio mortal dessa menina, as pessoas cometem seus erros e o importante é o que elas aprendem com eles. E parece que ela aprendeu muita coisa e agora ela foi uma parte importante de construir a história pra gente. Então, uma personagem feminina bem construída num romance BL poderia ser ela também. Ela é um bom exemplo disso, porque ela é um obstáculo comum que poderia ser homem ou mulher aqui, né? Poderia ser qualquer coisa pra fazer um obstáculo como aconteceu a primeira vez, só que o importante é você aprender com seus erros, você amadurecer com eles. Então eu gosto sim muito da forma como a autora construiu essa personagem. O Take-chan vai até a cafeteria onde o Haruki trabalha e ele então entrega uma coisa pro Haruki, um presente. Ele gravou e já editou as cenas e a música da apresentação dos meninos. Aquilo deixa o Haruki fascinado, ele fica muito feliz. O Take-chan fala sobre como a apresentação deles foi boa e como a emoção e sentimentos, a paixão da banda deles pegou o Take-chan de vez. E enquanto o Haruki, ele tá simplesmente surtando pelo vídeo do show. E inclusive os meninos, eles já vão ser convidados pra participar de outros shows. E o Take-chan gostou muito deles e diz que eles deviam começar a pensar em levar isso de uma forma mais séria. Chegamos ao momento maravilhoso do anime. O Enoyama, ele vai visitar o Mafuyu e ele tá muito determinado. Ele mesmo diz que ele chegou à conclusão de que se for pra morrer, que seja cedo. Gente, como ele iria morrer só pra visitar o rapaz? Isso é muito bom. É muito bom o estado de nervos que ele tá. Ele chega e a gente tem aquela cena, aquele quadro maravilhoso no mangá e no anime, aquele quadro maravilhoso do Mafuyu corado, porque ele tá meio doente, recebendo o Enoyama. Quando o Enoyama vê ele daquele jeito, ele tem outro ataque, ele explode por dentro, todos os sentimentos dele vão à loucura. E ele é convidado a entrar pelo Mafuyu, então, e ele diz pro Mafuyu deitar, que é pro Mafuyu descansar. Ele vai até o quarto com ele, só que ele tá meio que muito desconfortável, né? Ele tá ali o tempo inteiro querendo ir embora, porque ele não sabe como reagir, ele nunca viveu um amor assim, e ele tá ali desconfortável, meio querendo ir embora. Ele vai até o quarto, e quando ele tá lá, o Mafuyu, ele parece uma criança mimada, insistindo pro Enoyama ficar, e é muito... Gente, vocês não têm noção de como essa interação entre os dois é fofa, porque o Enoyama, ele tá daquele jeito super explosivo dele, super desconfortável, querendo ir embora, e o Mafuyu, ele tá ali igual um bebezinho doente, pedindo pro Enoyama ficar. Cara, que momento maravilhoso. O Enoyama acaba cedendo e ele fica mais um pouco, e ele acaba tocando no assunto sobre a música. Ele pergunta se a música do Mafuyu é uma música sobre separação, e o Mafuyu confirma. É sobre as coisas que a gente falou no último vídeo, sobre as coisas que a gente falou no vídeo da música. O Mafuyu, ele tá superando o que ele viveu com Yuki, e ele tá aceitando que aquilo é um passado, e finalmente e ele confirma isso pro Enoyama agora. E o Mafuyu diz para ele então que a próxima vez ele quer escrever alguma coisa diferente, e aquilo deixa o Enoyama pensativo. Ele sabe o quanto aquela música foi importante pro Mafuyu, como ele mesmo
que tinha medo de escutar uma música de amor vinda do Mafuyu, porque ele sabia que ele tinha ciúmes disso. Ele acabou sendo tomado por todos aqueles sentimentos e ele se pergunta como tanta tristeza pode ficar guardada num corpo tão pequeno durante todo esse tempo. Mas mais do que tudo, ele tem certeza de que ele quer que a próxima vez que o Mafuyu escrever alguma coisa seja sobre ele. Ele tá começando a aceitar os sentimentos dele, ele tá entendendo melhor os sentimentos dele e ele sabe que ele gostaria muito que um dia o Mafuyu escrevesse essas letras sobre ele. Claro que não que essas letras fossem coisas ruins ou uma letra de separação, mas que a música fosse pro Mafuyu demonstrar os sentimentos dele sobre o Enoyama. Os meninos da banda se reúnem então numa churrascaria e eles começam a conversar sobre os acontecimentos e o Haruki, faceiro, mostra o vídeo da banda pro Enoyama e pro Mafuyu, que também ficam muito contentes, ficam iluminados com ver eles no palco, o vídeo já editado e tudo. E eles ficam sabendo também que eles foram convidados para abrir o show de uma outra banda, o que deixa os meninos mais animados, só que leva eles a pensar sobre o futuro da banda. E eles começam a pensar, então, eles meio que querem saber do Mafuyu, né, como ele quer agir daqui pra frente. E ele realmente quer continuar participando, ele quer se apresentar de novo, ele conta como ele se sentiu no palco. E eles chegam à conclusão de que eles precisam mudar o nome, que The Seasons já não serve e existem muitas bandas com nome parecido e eles precisam de um nome mais original. E eles começam esse trabalho de pensar sobre isso e eles acabam chegando à conclusão de dar um novo nome, de chamar a banda de Given. O Mafuyu fica até um pouco decepcionado porque ele achou a decisão disso muito prática, muito fácil, e ele acreditava que existisse todo um processo muito mais emocional, muito mais cheio de frufru na hora de escolher o nome da banda, só que o próprio Enoyama diz que não é bem assim, que inclusive muitas pessoas acabam dando um nome pra banda de coisas que eles têm perto e poderia então ser que o nome deles acabasse sendo porco com sal, já que eles estão na churrascaria. Cara, é mais um dos momentos divertidos que esse episódio está construindo. Só que ele é construído de uma forma muito legal pra dar o nome da banda, que leva o título do anime e título do mangá Given. Também eles pensam sobre o que eles precisam fazer daqui pra frente, eles acabam encarregando o Haruki de tudo. Tudo que eles pensam que tem que ser feito, os meninos começam a dizer que contam com o Haruki pra fazer aquilo. Então isso envolve um perfil nas redes sociais, upar o vídeo no YouTube, esse tipo de coisa, acaba tudo sendo encarregado pelo Haruki. A gente vê algumas outras interações, como o Enoyama e o Mafuyu na escola também, quando o Mafuyu conversa sobre o show com o Eki e o Itaya. Eu gosto das interações do Mafuyu com os meninos, porque o Mafuyu ele começou a história toda de uma forma muito solitária, só que a gente vê que ele é um cara muito fácil de se relacionar. E depois a gente vê os meninos aí juntos, né, vendo o vídeo sendo upado no YouTube, o Haruki mostrando as contas que eles criaram pra banda deles, e inclusive eles decidem tweetar sobre aquilo. E a gente vai ver que a primeira conta que segue o perfil de Given, da banda Given no Twitch, é o perfil do Take-chan. E depois no final da noite, quando eles estão indo embora, a gente vê o Mafuyu pedindo algumas indicações, aparentemente de música pro Kadi, né? E ele ainda diz que ele não sabe bem o que ele quer. E o Akihiko, ele diz que vai separar algumas coisas aleatórias de diversos estilos pra ele. O Mafuyu vai até a loja comprar cordas novas pra guitarra dele, porque, por incrível que não pareça, ele arrebentou cordas de novo. E ele encontra com o Hiragi e o Shizusumi. E eles têm aí uma interação bem divertida. Eles estão falando sobre a banda, o Mafuyu conta que eles vão fazer um novo show. O Hiragi, ele tenta parecer indiferente, mas ele queria que o Mafuyu convidasse ele pra assistir, só que o Mafuyu ele acaba sendo mais indiferente a isso ainda. E ele acaba ficando meio irritado quando a gente vê o Hiragi e o Shizusumi indo embora, então ele tá ainda meio frustrado, meio irritado com isso. E o Shizusumi então lembra sobre a conversa que o Hiragi teve com o Mafuyu depois da apresentação deles, e como o Hiragi ele chora de emoção porque ele percebeu que ele ficou muito feliz porque o Mafuyu conseguiu cantar e pelas coisas que ele cantou. Uma coisa muito legal de observar aqui, gente, é o papel que o Shizusumi ele assume nisso tudo. Existe uma perspectiva, tipo, parece que ele tá ali só pra ser o chip do Hiragi, parece que ele tá ali só pra completar um quarteto fantástico e o Hiragi ter com quem interagir sobre os acontecimentos entre Mafuyu e Yuki. Só que ele parece ser mais do que isso.
O que eu percebo do Shizusumi é que ele sempre foi um pilar, ele é uma base muito forte pro Hiragi e pros outros meninos. Ele foi o que entrou depois, mas ele sempre se manteve firme e ele tá fazendo isso agora. Nesse momento, nessa interação, nesse momento onde o Hiragi não sabe... O Hiragi não entende a bagunça que estão os sentimentos dele. O Shizusumi, ele assume o papel de pilar, né? De segurar esses sentimentos e de ajudar o Hiragi. E é isso que ele faz constantemente, porque sempre que o Hiragi sai de uma conversa com uma Fuyu, qual ele não se sente tão bem, ou qual ele começa a lembrar o passado e aquilo começa a mexer com ele, o Shizusumi sempre aparece. Então shippem eles mesmo, porque esse casal é maravilhoso. O Akihiko chegando em casa, ele mostra o vídeo, né, da performance do show deles pro Getsu. Ele tá todo animado, todo faceiro por causa do vídeo. E o Getsu diz que não é bom, mas também não é ruim. Só que essa observação ele faz porque ele assistiu a performance ao vivo. E ele diz que não tem como comparar, que ao vivo é sempre muito melhor. Só que o Getsu, ele fica pensativo no quanto talento o Mafuyu tem, quanta paixão ele tem e como ele, com um trabalho certo, ele pode se transformar em algo incrível. Aqui a gente tem outro momento onde eu me identifico muito com o que o Mafuyu e o Enoyama estão vivendo. E quando você é novo e você tá apaixonado por alguém, principalmente quando você não sabe se esse amor é correspondido ou não, mas vocês já tiveram alguma interação, isso vai te deixando sempre desconfortável, tu não sabe como reagir perto da pessoa. E é isso que tá acontecendo com o Enoyama. Ele não consegue ficar sós com o Mafuyu sem ficar desconfortável e ficar pensando em tudo o que ele vai sentir, ou o que ele vai pensar, o que ele vai dizer, como ele vai reagir, e ao mesmo tempo ele tem que pensar nas coisas que ele vai fazer para não achar, para que o Mafuyu não pense coisas ruins dele. Isso é muito bom. O Mafuyu então convida o Enoyama para ir até um lugar, perguntando se ele está disponível, e o Enoyama nunca diria que não. E eles vão até o Yokohama Minato Mirai, que é um ponto turístico, e tem uma visão muito bonita, inclusive, do mar. O Mafuyu, de repente, sai correndo em direção ao mar, e o Enoyama corre atrás dele, desesperado, achando que ele está prestes a se jogar. Só que ele para observando o mar e fala pro Enoyama como aquilo é bonito. O Enoyama, inclusive, na hora que ele para, ele fica meio em choque, assim, porque o Enoyama logo pensou coisas ruins e se desesperou. Só que o Mafuyu para e diz como é bonito e que é a primeira vez que ele vem àquele lugar, que é um lugar excelente para encontros de casais. E pronto, aqui a gente tem outro gay panic do Enoyama, como tem acontecido constantemente. O Mafuyu se aproxima mais ainda do Enoyama e diz que gosta dele. E aquilo deixa o Enoyama simplesmente em choque, ele não sabe como receber aquelas palavras, porque o Mafuyu, ele fala abertamente sobre os sentimentos dele com o Enoyama. Essa cena toda, ela é maravilhosa, tudo nela é incrível. E eu não digo só a interação, é todas as partes divertidas, o alívio cômico que a gente tem por causa dos ataques de gay panic do Enoyama são incríveis aqui. A felicidade no Mafuyu, quando ele tá vendo o mar. Inclusive, a gente tem um close uma hora no rosto dele que é a coisa mais linda do mundo. E toda a paleta de cores utilizada nesse momento, a animação, todo o trabalho de fotografia, tudo nessa cena é maravilhoso. Eles escolheram o horário certo do dia para poder construir essa cena e usar as cores e a iluminação certa. Cara, essa cena, ela é maravilhosa. E é a cena excelente para finalmente o Mafuyu dizer como ele se sente com o Enoyama. E a gente acaba o episódio com o Enoyama em estado de choque depois de ouvir aquelas palavras. E o Mafuyu falando abertamente sobre os sentimentos dele. Depois de um episódio muito intenso, como foi o episódio 9, né? Muito triste, intenso de forma triste, a gente tem um episódio que ajuda a te aliviar, descarregar um pouco dessa carga. Inclusive é um episódio que faz muito bem e finalmente os meninos começam a falar abertamente sobre os sentimentos dele. Ou pelo menos o Mafuyu fala disso. Porque o Enoyama, ele ainda precisa aprender a lidar com os sentimentos dele, mas o Mafuyu não, ele é um menino, ele já teve um relacionamento, inclusive com outro menino, só que o Enoyama ainda tá aprendendo tudo isso.
e o Mafuyu, ele aproveita a oportunidade e fala abertamente sobre como ele se sente e levando o Enoyama num lugar onde ele acredita que é um bom lugar para encontro de casais. Ele deixa claro o que ele quer construir com o Enoyama e, cara, todo esse episódio ele encheu meu coração de amor, assim, ó, que foi maravilhoso. O episódio 9, ele é incrível, mas esse episódio, ele deixou meu coração quentinho depois de tudo que a gente viu no episódio 9, porque teve muita coisa triste, teve muita passagem boa, muita passagem feliz, teve o beijo e tudo mais, só que tudo isso foi carregado, né, foi a sombra de momentos muito tristes e de sentimentos muito tristes, e aqui não, a gente só tem sentimentos felizes ao longo de todo o episódio, e isso é muito bom pra gente depois daquele episódio 9. Eu tô muito triste porque esse foi já o penúltimo episódio, o Given vai ter só 11 episódios, mas eu tenho grandes esperanças, gigantescas esperanças de uma segunda temporada. Tô contando muito com isso e eu pretendo continuar trazendo conteúdo sobre Given aqui pro canal, né? A gente ainda vai fazer aquele vídeo pra falar sobre o relacionamento do Enoyama e do Mafuyu, do Yuki e do Mafuyu. Eu talvez traga mais algumas passagens, algumas curiosidades que eu tive vendo aí, umas coisas interessantes. Então eu quero trazer isso aqui ainda pra vocês. Então a gente deve falar de Given ainda no canal, mesmo depois que acabar. Inclusive, logo depois do episódio 11, a gente vai decidir bem certinho a data ainda, mas eu e a Paty do Bly Aoi vamos fazer uma live pra falar sobre Given, pra falar sobre a final de Given, e eu conto muito com a presença de vocês todos lá pra gente conversar sobre, porque as lives têm sido sempre muito boas, muito divertidas. A live sobre o final de Sarazamai foi incrível, então eu acredito que a live sobre o final de Given também vai ser genial. Eu conto com a presença de todo mundo lá, então pra você ficar sabendo quando tiver live, você precisa já se inscrever no canal pra receber o lembrete, pra receber a minha informação na aba comunidade, me seguir nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram, e lá eu com certeza vou avisar vocês quando a live estiver prestes a rolar, quando a live já estiver programada. E se você quiser ir conversando mais comigo sobre Given ou sobre outra coisa, pode ir lá na minha Twitch. Eu faço live todos os dias das 2 da tarde às 6 da noite e a gente joga várias coisas lá, a gente se diverte bastante. E eu também me divirto muito com vocês, porque eu converso com vocês, eu jogo com vocês lá. Então eu vou gostar muito de ter vocês lá. É twitch.tv/gutonu, o link tá aparecendo aqui, tá na caixa de descrição também. E em breve eu tô soltando um outro canal aqui no YouTube pra botar alguns dos melhores momentos que a gente viveu lá na live, trazer pra cá pra gente se divertir com isso aí, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. Desculpa essa semana a gente ter menos vídeos, aqui eu tive uma semana bem corrida. Eu prometo que eu vou tentar normalizar tudo pra semana que vem e a gente ter 4 vídeos na semana que vem. Primeiras impressões, a gente vai ter BL na quarta-feira, Yuri on Ice e Given, finalmente o último episódio de Given, e depois a gente já decide também quando vai ser a live, tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!